Olá pessoal, saudações, professor Jefferson aqui na área. E hoje nós vamos continuar este assunto maravilhoso que é filosofia política, tá? Antes de qualquer coisa, pessoal, eu vou fazer aqui uma breve recapitulação, tá? Eu vou tentar manter esse slide aqui sempre desta forma. Quando nós estivermos chegando lá próximo da avaliação, eu mando para vocês, vocês podem usar isso aqui como referência de estudo, além da apostila. Eu também estou me baseando bastante na apostila de vocês, tá? Então, aula passada, nós tivemos uma definição do que é política, e eu espero que tenha ficado claro a questão de que a política ela é um fenômeno social coletivo, tá? Portanto, ela é a manifestação de uma necessidade, que é uma necessidade organizacional em torno de um bem comum, de uma comunidade. Ou seja, toda e qualquer análise política, manifestação política, escolha política, prática política, construção ideológica da política tem como espectro necessário, como condição, o coletivo. Então, é muito complicado quando as pessoas apresentam a política como se ela fosse algo isolado, uma bolha em relação a outras sociedades. Não, a política ela é uma expressão do coletivo. Então, toda e qualquer análise política vai sempre pensar no coletivo, porque a palavra ela é autoexplicativa, né? Polis, a cidade, o coletivo, a vida em comunidade. Então, a política ela é uma atividade que tem como intuito compreender o poder em relação à comunidade, em relação aos indivíduos pertencentes a um coletivo, beleza? Então, aqui a capacidade de mediar conflitos é sim uma dimensão muito importante da política, beleza, pessoal? Então aqui eu coloquei para vocês esse diagrama bem simples aqui, né? Então a política ela tem como principal objeto o Kratos, o poder, né? E como lados de uma mesma moeda as leis, tá? As diretrizes, normas, padrões, prescrições que determinam o comportamento dos indivíduos na sociedade, relacionados aos recursos que eu tenho para poder fazer essa lei valer, né? Então isso é a política. Também falei brevemente das formas de poder que são originárias lá da estrutura de poder, e eu também depois, em um futuro não muito distante, eu vou falar para vocês de outras referências estruturais da política, como a concepção de república, de federação e outros conceitos como equidade, isonomia, heteronomia, etc. Tá? Aguardem que nós vamos falar bastante disso. Então aqui, pessoal, a partir disso nós entramos aí no conteúdo da apostila de vocês, que traz o Platão para a discussão da filosofia política, né? O Platão é um dos primeiros a discutir isso. E o Platão, num livro muito icônico dele, chamado, uma das principais obras dele, chamado A República, né? Ali, nesta obra como um todo, Platão ele vai tentar argumentar a favor de uma polis ideal, de como seria esta polis ideal, ou como ele chamaria também de politeia ou república. E a palavra república aqui, que é traduzida do latim, res publica, né? A coisa pública. Segundo Platão, ela era hierarquicamente organizada, né? Portanto, não era uma democracia. O Platão ele era um crítico da democracia, e nós vamos ver por que o Platão era um crítico da democracia. Nós vamos ver isso na próxima aula, tá? E aqui, pessoal, no caso dessa sociedade hierarquizada, não é necessariamente algo determinista, tá? Nós já vamos entender por quê. Então, ali na página 7 vocês vão ver melhor explicado aqui, mas eu vou tentar resumir aqui. O Platão acreditava que a natureza seria revelada pelos indivíduos no decorrer de um processo educativo, a sua natureza individual, tá? E essa natureza, ela alocaria essas pessoas conforme a sua natureza, né? Então, a partir da paideia de um processo educacional, e a palavra paideia também vai dar a origem aqui do termo pedagogia, né? Pedagogos, ou seja, aquele que que cuida dos jovens, né? Então, aqui, essas etapas da paideia determinariam quem exerceria qual função dentro dessa polis. Então, na primeira parte desse processo educacional da paideia, os indivíduos seriam expostos a atividades produtivas repetitivas,
né, como manufatura, artesanato, etc. Aqueles que não conseguissem se adaptar a isso, naturalmente se distanciariam e buscariam outras atividades, tá? Então aqui no segundo estágio nós temos a educação mosaica, que é o desenvolvimento do corpo, né, com o atletismo, com a ginástica, etc. Da mesma forma, aqueles que não continuam, e aqui na educação mosaica você também tinha artes, música, poesia, etc., né? Mas aqueles que não conseguissem ir adiante nos estudos serviriam como guardiões. Por quê? Porque eles têm o trabalho do corpo, né? E claro que aqui também existiram uma série de testes para determinar se aquela pessoa, se aquele indivíduo é corajoso ou não é corajoso, né? Então, tudo isso também representaria que esse estágio, que seria a mediação entre essa parte mais elevada aqui, que daí seria o terceiro estágio da paideia, né, que é o contato com a matemática, aritmética, geometria, astronomia, e depois disso a dialética, né. Aqui, nesse primeiro momento, serão 5 anos apenas ouvindo e estudando. Depois disso, você seria introduzido à filosofia propriamente dita, que é a dialética, porque para o Platão a construção filosófica ocorre através do diálogo, né, através do debate, da construção do diálogo. Então, dessa forma, o governante se destacaria, né, como alguém próximo dessa compreensão maior da sociedade. Por quê? Porque ele passou por um processo que começa lá desde do contato com atividades mais corriqueiras e depois com a ciência propriamente dita. Beleza? Pessoal, só espera um pouquinho. Chico, tá? O gato que tá miando bastante. Então aqui, pessoal, como é que seria o estado proposto por Platão? Tá? O estado é a Calípolis, né? O estado assumiria o papel da educação, tá? Então, até os 20 anos identificar as almas de bronze, que seriam aquelas almas iniciais, né, vinculadas àquela primeira atividade, né, educação para todos até 20 anos de idade. Então teria uma educação de base para que todos tivessem as mesmas condições de possibilidade, né? E o Estado orientaria a eugenia, que é a reprodução humana. Claro que hoje o termo eugenia, né, boa origem, foi muito deturpado por conta daquilo que aconteceu na experiência do Holocausto, né, que foi a tentativa de eliminar toda uma cultura, a cultura dos judeus, né, e outras formas de manifestação cultural também, tá? Mas aqui no contexto do Platão, a eugenia seria, na verdade, um controle de quem se reproduziria. É sim um controle biológico, mas aqui com a função de alocar essas pessoas. Né? Aqui, para quem já leu O Admirável Mundo Novo, vai se identificar com essa ideia aqui da eugenia platônica, porque lá existe um controle de natalidade. Seria mais ou menos naqueles moldes. Claro que o Platão não pensou num controle genético, porque não era possível na época dele, mas possivelmente ele pensaria como uma possibilidade se nós tivéssemos um controle genético in vitro disso, né? Então, sim, de certa forma, Platão ele propõe uma sociedade determinista, né? Porém, existem muitas questões aqui que fazem sentido se nós colocarmos dentro de uma perspectiva maior, tá? Aqui, cada um desses estágios, né? O primeiro estágio aqui, que é a alma de bronze, que é por isso a separação das 3 almas, que na página 7 vocês vão ver certinho, né, como está organizado para o Platão essa questão, tá? A segunda alma aqui, a alma de prata, representaria muito mais do que ele vai chamar de, dentro da característica inicial da natureza humana, né, a alma de prata seria a alma irascível, tá? Aqui nós temos a alma consciente ou a alma apetitiva, que são as questões básicas do corpo. Aqui a alma irascível, que é essa capacidade de ter coragem, e a alma de ouro, que é a capacidade de, enquanto alguém desenvolvido, né, ter um destaque maior. Então aqui a partir de 50 anos. Então para o Platão, o rei filósofo, como ele chamava, deveria passar por esses 3 estágios, né, e ali a partir dos 50 anos ele teria um discernimento maior, uma sabedoria para conseguir estar à frente de uma polis, né? Então aqui ele pensaria que o rei filósofo governaria toda a sociedade hierarquizada. Claro que isso aqui é uma sociedade ideal, não é uma sociedade concreta, mas que
o Platão parte de duas compreensões fundamentais. Primeiro, a divisão da consciência em almas, tá? E essa divisão em almas para o Platão não era distinto do corpo. Tanto é que ele divide a alma apetitiva, da alma irascível e da alma de ouro, a alma racional, de fato, né? Então existe uma diferença fundamental aqui. Beleza, pessoal? Vamos ficar por aqui nesse contexto do Platão. Na próxima aula eu vou trazer o Aristóteles para colocar um contraponto nessa discussão, né? Entendermos o que é a alternância do poder e como o Aristóteles vê a prática da cidadania e a democracia. Daí eu vou juntar os dois para fazermos uma análise da democracia dentro da perspectiva dos dois filósofos, tá? E como eles viam a democracia, e daí também vou fazer um paralelo com a manifestação da democracia hoje. Beleza, pessoal? Não vou passar nenhuma atividade para esta semana, eu só quero que vocês vejam esse conteúdo, e na próxima aula, o conteúdo desta aula e da próxima vão ser a base de um trabalho valendo 4 pontos que eu vou passar para vocês. Beleza, pessoal? Então não deixem de assistir todas as aulas. Até mais, pessoal. Um abraço.